Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira que nos encontramos aqui, né? Esse encontro marcado que nós temos. Agradecemos a vocês pela presença, agradecemos ao MAP por essa oportunidade. E hoje nós vamos fazer uma lembrança, né, de algo que já aconteceu. Os nossos encontros são gravados, né? Então, lá no dia 25 de maio, né? Há um ano. Há um ano atrás. Um pouquinho mais, já um ano atrás, né, Célia? Foi gravado o nosso... Foi gravado, não, foi ao ar o nosso primeiro programa de estudo. O nosso primeiro encontro, né, do livro, eu, Nivaldo, o Livro dos Espíritos, vocês e o MAP. Nós demos início a esse estudo, né? Começamos a travar esse relacionamento, né, lá há um ano atrás. 25 de 5 de 2020. 25 de 5 de 2020. Então é com muito prazer, né, com muita alegria que a gente comemora esses 12 meses, né, juntos. E queremos, né, pedimos sempre a espiritualidade que fortifique esses laços que estão nos unindo e que vão nos unir cada vez mais e em maior número. Com certeza, Célia, né? Precisamos pedir sempre a bênção de Deus, né? Para que a gente possa continuar essa tarefa. Até porque todos nós somos carentes de aprendizado. A gente precisa. Está lá no Evangelho. Que o primeiro amar-vos, depois instruir-vos. Então a gente precisa desses conhecimentos e a gente tem essa codificação. Essa fonte, né? Essa fonte na mão. Que é a codificação, né? Então a gente agradece muito, agradece ao nosso Pai, agradece ao MAP, agradece a vocês, agradece a todos esses amigos espirituais que nos assistem, que nos incentivam, que estão toda hora aqui falando com a gente. Continua, vai, nos intuindo, né, Célia? É isso. Nos intuindo, inspirando. O caminho é esse. E tenho certeza que o caminho é realmente da nossa modificação, porque o objetivo dessa nossa doutrina é nos fazer seres melhores. Nos transformarmos, né, Célia? Em pessoas melhores. E a gente só vai conseguir isso através do estudo, através da dedicação, através do esforço, porque nada é assim de mão beijada, com muito esforço. É através desse esclarecimento de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos ao desencarnar. Isso, o Livro dos Espíritos, especificamente, vem nos informando. É verdade. E o restante da codificação, o Evangelho, Gênesis, o Livro dos Médiuns, né, o que é o Espiritismo, que é um livro à parte, né, um pouquinho à parte não está dentro da codificação. Os 5 livros, né, da codificação. Os 5 livros da codificação, mas é um livro muito esclarecedor que nos abre a visão para muitas coisas que depois nós vamos ler na codificação. É verdade. Né? Então, mais uma vez, vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Agradecer a esses amigos espirituais que nos assistem, que estão aqui ao nosso lado. Que todas as vezes em que permitimos, só depende de nós. Eles nos falam, e aí só depende de nós ouvirmos. Porque ouvir, todos nós ouvimos. Mas como somos ainda deficientes, falhos, infantis, necessitados, procuramos ouvir o que nos convém.
Então pedimos a Deus, nosso Pai, pedimos ao Mestre Jesus, pedimos a esses amigos que nos assistem, ao nosso mentor, que nos ajude nesse entendimento do que precisamos ouvir, porque com certeza é o caminho que precisamos seguir. Mestre Jesus, que a Tua luz esteja presente em mais esse encontro dessa família do estudo do Livro dos Espíritos. Que possamos, Mestre, ter uma reunião harmoniosa, envolvida em muita luz. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, boa noite mais uma vez a todos, né? A Célia. E Célia, e lembrando ainda que nós estamos na questão 261. E esse livro compreende 1019 questões, né? Então nós estamos só apenas a 1/4 desse livro. Se o nosso estudo, como o Nivaldo já falou várias vezes, que a gente não tem pressa, mas se o nosso estudo fosse uma ciência exata, como é a matemática, a gente poderia ter uma ideia de até quando... É verdade. Mas não é. Como não é uma ciência exata e a gente não faz questão de acelerar... Porque, Célia, aqui a importância desse estudo não é nós lermos simplesmente. Não é chegar ao final trazer dele, né? esses conhecimentos para a nossa vida atual. Porque só assim a gente vai conseguir fazer essa transformação que a Célia comentou, que vai nos possibilitar ter uma vida melhor no futuro. Né? Porque esse é o objetivo. É a essência, né? A espiritualidade, ela nos fala sempre, eles estão nos falando sempre, que essa é a nossa melhor versão. E olha, nosso melhor momento. Nosso melhor momento. E olha quantas falhas nós temos. A gente ainda comete. E a gente ainda comete... sabendo que não deve, mas ainda cometemos. Nós ainda, Célia, nos deixamos cair em tentações, em emboscadas, nas armadilhas que a vida nos apresenta. E aí a gente tem uma ideia, a gente pode ter uma ideia, se nós formos bastante críticos de nós mesmos, porque a única crítica que nós temos que tecer é sobre o nosso comportamento, sobre o nosso pensamento, a gente vai ver quanto tempo desperdiçado está aí para trás. E só a título, né, Célia, não de brincadeira, mas a título até de esclarecimento, você falou que a única transformação e mudança que nós temos que fazer é nas nossas vidas, né? E aí tem aquela o que Jesus nos deixou, né, que a gente deveria sempre orar e vigiar. E esse vigiar é a nossa vida. Os nossos pensamentos, as nossas falas e as nossas atitudes. Não é para vigiar o outro, não. Não é. É nós que nós temos que policiar. Sabe aquele, Nivaldo, também a título de esclarecimento, sabe quando aquele irmão, aquele companheiro de trabalho, da casa espírita, da nossa família, aquele irmão mais próximo da gente, que ele nos irrita... A gente tem que parar. Na hora dessa irritação, o orar e vigiar é exatamente isso. Por que eu estou irritada? Eu tenho que entender a posição dele. Eu é que não posso ficar irritada. Ou Célia, eu acho que tudo que nos acontece, nós temos que trazer essa reflexão para nós. Esse vigiar é exatamente isso. Por que isso me aconteceu? Por que eu estou irritado com isso? Por que... Tudo o porquê nós temos que buscar em nós. Em nós. Mas, Célia, vamos então dar continuidade aqui às nossas questões. No nosso último programa, nós paramos na questão 260, nós lemos, e hoje nós vamos dar início a 261. Lembrando que nós estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, falando sobre escolha das provas. Quando o espírito vai reencarnar, nós estamos falando sobre essas condições de escolha do que ele vai querer passar aqui na Terra. Não é isso? Então, na questão 261,
Allan Kardec vai perguntar assim aos espíritos: o espírito, nas provas a que deve se submeter para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que possam excitar nele o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade e etc. Então, é necessário que a gente trilhe pelo caminho do mal para chegarmos à perfeição? E eles vão nos responder: certamente não. Visto que sabeis que existem aqueles que desde o início tomam um caminho que os livra de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para um mau caminho, corre todos os perigos desta estrada. Por exemplo, um espírito pode pedir a riqueza, e esta pode ser-lhes concedida. Então, conforme seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou então entregar-se a todos os gozos da sensualidade. Isto, porém, não quer dizer que deverá forçosamente vivenciar todas essas tendências. Então, Célia, o que Kardec pergunta é se nós temos que passar por todos esses caminhos do mal, todas as experiências ruins para chegarmos à perfeição. E eles nos respondem que não há necessidade, nós vamos ter o nosso livre-arbítrio. As dificuldades, as armadilhas vão estar sempre no nosso caminho. Nós vamos passar por elas, cair nessas armadilhas ou desviar, dependendo da nossa vontade. Da nossa escolha. Da nossa escolha. É isso que ele responde para nós. Porque quando Kardec pergunta, terá que passar por todas as situações que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade. Primeiro a gente tem que pensar que nós não viemos aqui para ser orgulhosos, para ser sensuais, para ser invejosos. Não viemos aqui para isso. Para aflorar mais ainda Exatamente. Isso na gente. Viemos pelo contrário. Pelo contrário. Viemos para combater. Viemos para reparar essa sensação, essas paixões que nós temos. Né? Então, Kardec pergunta, tem que passar por isso? Não, nós não temos que passar por isso. As situações se apresentam e aí a gente... Porque tem uma coisa que é muito, muito séria. Ontem, no estudo do Evangelho, eu até estava comentando isso. Porque nós temos que nos preocuparmos com a nossa reação. Porque a nossa ação, Nivaldo, a gente programa. Eu vou sair de casa, eu vou pegar meu carro, eu vou chegar no MAP a tal hora, eu vou entrar, eu vou cumprimentar todo mundo. Aí eu chego no MAP, encontro você, Nivaldo, bom dia. E você me dá-lhe o teu dia não tá bom? Não tá bom, te dou até uma resposta que você não... áspera, rude. É essa minha reação que eu tenho que tomar conta. Você tem que vigiar. A situação se apresentou. Agora, como é que eu vou reagir em função do que eu acabo de receber? Então, eu vou manifestar o meu orgulho, eu vou manifestar a minha... seu acolhimento, o seu entendimento também, né? Milindre, eu vou exercitar o meu milindre, né? E eu vou ter que ter equilíbrio suficiente para... Não, Nivaldo, depois eu vou... Não deve estar. Deve ter tido algum problema, não está bem. Eu tenho que entender. Esse é o pensamento que a gente tem que ter, né, Célia? Tem que ter. Quando encontramos com um irmão que, por acaso, por um momento qualquer, não
então foi receptivo conosco. É essa reação que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que prestar atenção, e é o que Kardec está dizendo aqui. O que a gente normalmente faz? A gente firma novamente o nosso orgulho. Não vai falar comigo assim, não. Tá pensando que é quem? Tá falando com quem? Entende? E aí... Aí queremos revidar. É a nossa escolha, ou não é? Com certeza. Né? Célia, e só lembrando, né, que nós estamos falando das escolhas das provas. Na última segunda-feira, nós fizemos uma analogia dessa escolha das provas a uma viagem, né? Isso. Aquela pessoa que está se preparando para fazer uma viagem. Então você escolhe qual é a roupa que você vai, a roupa que você vai usar lá onde você pretende estar. Se é frio, você leva um agasalho de frio, né? De que meio de condução você vai de carro, vai de bicicleta, vai de moto, vai de trem, vai de ônibus, aonde você vai ficar, né? As pessoas que você vai encontrar, isso tudo está dentro da programação básica que você faz ao reencarnar. Mas esses detalhes que vão acontecer, ou seja, se na estrada o ônibus vai furar o pneu, e qual é a sua reação, isso não está na programação. Isso vai depender de você. O que vai te acontecer, ou seja, esses escolhos que a vida vai nos apresentar, Célia, vai depender da nossa condição e de como nós estamos vigiando para que a gente não caia nas tentações. É exatamente isso que ele está nos dizendo. Ou seja, nós não precisamos cair nas armadilhas. Nós podemos verificar e passar. A gente tem que lembrar... fala, Nivaldo. Não, só trazendo para a nossa vida atual, né, Célia, de hoje, quantas coisas a gente já sabe e a gente poderia evitar. Amenizar. Começar a querer mudar, né? Quantas coisas que eu já sei que é ruim, que eu não preciso experimentar para saber que é ruim. Não é verdade? É verdade. Mas que, infelizmente, a gente ainda, muitas das vezes, vai experimentar para ter... Não, eu preciso ter as minhas experiências. Muitas vezes a gente não precisa ter as nossas experiências. A gente pode ter a experiência daquele que já está mais vivido, que tem mais experiência para conosco. Aqui eu me dirijo até particularmente, né, Célia, a essa juventude que muitas das vezes, né, não ouve o conselho do pai, da mãe. Só, olha, vai por aqui que aqui o caminho é melhor. E aí, não, eu vou por aqui porque... Mas nós já fizemos isso nós também, né? Já fizemos. Mas hoje a gente quer amenizar, quer facilitar, mas a gente precisa entender... Por nós termos feito, muitas das vezes, e já saber que o caminho não é aquele, a gente quer ensinar o mais fácil. Pois é, mas... É o que os espíritos fazem conosco. Eles ficam permanentemente nos intuindo, nos inspirando o melhor caminho. Mas a gente, muitas das vezes, teimosos que somos, vamos ainda... Mas a gente precisa entender, né, que o livre-arbítrio de cada um é de cada um. Né? A gente pode orientar, não podemos determinar. Não podemos obrigar. Né? E uma outra coisa que nós temos que ter, todos nós, nós estamos aqui reencarnados agora nesse orbe, porque todos somos devedores. Com certeza. Temos provas seríssimas para passar. Não tem aqui nenhum de nós isento dessas provas. Então, a gente precisa começar a prestar atenção, porque se eu tenho muita coisa para corrigir em mim, por que eu vou ficar preocupada com as coisas que Nivaldo tem que eu corrigi nele? E o exemplo que ele dá aqui, Célia, por exemplo, né, um espírito que pode pedir a riqueza, ele pode vir com essa riqueza. Agora, qual é a finalidade que ele vai dar essa riqueza? E se ele pedir para vir para passar por dificuldade, qual é o fim para ele que ele também vai dar, como ele vai encarar essa dificuldade que ele pediu para passar? Será que ele vai passar reclamando? Ou ele vai passar resignado, aceitando e tentando melhorar?
Né? Então, tudo depende de como a gente vai efetivamente encarar aquilo que nós recebemos. Agora, Nivaldo, quando eu comecei a me interessar pela doutrina espírita, quando eu li isso aqui, né? Então a gente pode escolher. Pode escolher. Claro que eu quero a riqueza. Porque aí a gente fica, não, mas se eu pude escolher, eu quero uma vida de facilidade. Olha, eu quero vir rico, bonito. Todas as bonito. E aí, a gente quando começa a estudar, né, a gente vê que a coisa mais séria que nós temos é uma coisinha chamada consciência. Isso é triste. Ela nos cutuca o tempo todo. Então é ela que vai, quando nós chegarmos, já foi falado isso, né, em outros estudos, no mundo espiritual, dessa transparência. Então eu me envergonho das coisas que eu fiz aqui e eu quero voltar para reparar aquilo. Todos nós somos assim. E aqui também, Célia, quando alguém faz alguma coisa assim que choca, a gente costuma dizer assim, poxa, será que ele não teve consciência do que está fazendo? Né? E essa consciência, evidentemente, vai ser muito mais forte quando nós estivermos livres desse corpo físico, em que a gente perceber que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. E é lá que a gente tem que estar de bem com a vida, não aqui. Né? Aqui é só uma viagem, uma passagem. É uma prova, né, Nivaldo? A gente veio, aquela viagem que a gente vem para fazer um curso. Isso. E depois a gente vai voltar. E esse curso, qual é o curso? Para melhorar o quê? Fisicamente? Materialmente? Não. É as nossas emoções que nós temos que melhorar, né? Então vamos lá na 262. Kardec pergunta: como pode o espírito, que em sua origem é simples, vamos lembrar que todos nós fomos criados, né? Fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes das leis de Deus. No sentido de saber, né? De saber. Não é ignorante de cultura, não. Então, como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Ou seja, nós fomos criados simples e ignorantes. Como que eu vou ser responsável por escolhas que eu faço que vão ter consequências seríssimas? Eu não sei. É como Kardec, como a doutrina espírita cansa de nos dizer: todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, por que passamos por essas provas, escolhemos essas existências que vão ter consequências seríssimas? Se eu não conheço, aí a espiritualidade nos responde: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Perfeitamente. É a mesma coisa. Ele nos dá a mão, ele nos guia, ele mostra o caminho para a gente, para todos nós. Contudo, na doutrina espírita, quando vem assim, contudo, porém... Mas, aí, pode contar que vem pedra. Contudo, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher
E só então é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É isso que se pode chamar a queda do homem. Ou seja, sabe aquela criancinha, o nosso bebê, a gente dá a mão para que ele aprenda. A analogia é a mesma. É a mesma. O carinho que a gente tem com aquele bebezinho, o nosso pai tem isso infinitamente maior. Então a gente dá a mão, aquele bebezinho arrebenta a nossa coluna, porque a gente fica abaixado. Ele aprende a andar, a gente atravessa as ruas de mãozinha dada, porque... Nós ensinamos, né, Célia? Tem que olhar para um lado, tem que olhar para o outro, não pode. Então, tudo é paulatinamente ensinado. E aí ele adquire a condição de caminho, de começar a caminhar sozinho. Ele vai atravessar a Presidente Vargas com sinal aberto se ele quiser. É verdade. Mas ele foi ensinado que não deve. Num determinado momento, né, Célia, essa criança, a gente vai deixar ela caminhar sozinha. Conforme esse livre-arbítrio... Colocar o livre-arbítrio dela em atividade. Esse livre-arbítrio mais desenvolvido, já em condições de ser exercitado, ele vai poder usar. E aí, quanto mais maduro, mais evoluído ele estiver, mais esse livre-arbítrio é usado. Então, é exatamente isso aqui que nosso Pai faz com a gente. Ele mostra o caminho. A gente, a partir do momento em que começa a ter condições de tomar as nossas decisões, a gente começa a escolher atalhos. Ele vai nos deixando. A gente é esperto. Essa analogia é perfeita, né? Da criança conosco. Porque da mesma forma que nós, pais, vamos deixando essas crianças, depois que elas aprenderam a andar, a falar, a escovar os dentes, a estudar, né? A gente vai deixando que ela vá, porque depois não dá mais para a gente interferir. Assim também nos faz os espíritos, né? Porque não escuta os conselhos dos bons espíritos. Nós também, eles estão sempre do nosso lado. Mas nós, muitas das vezes, por nosso livre-arbítrio, vamos tomar caminhos diferentes, errados, porque nós não escutamos os bons espíritos, como os filhos muitas das vezes não escutam os conselhos dos pais. Quem tem... no meu livro está assim, eu não sei, porque cada livro depende da tradução, mas no meu livro está assim: contudo, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, à medida em que ele vai tomando, né, mais experiência, consciência, ele, o meu está com letra maiúscula, porque se refere a Deus, se refere ao nosso Pai. Não sei como é que está no seu. Não? Então, contudo, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele, o nosso Pai, o deixa livre para escolher. E só então é que muitas vezes o espírito se extravia. E só então, muitas vezes, nós nos extraviamos do caminho. Ele nos mostra o caminho. E à medida em que a gente desenvolve esse livre-arbítrio, já temos condições de aplicar as nossas vontades, ele nos deixa. Ele deixa que a gente escolha. É verdade. E aí, como a gente é esperto, né? A gente é muito esperto. A gente, eu tenho que chegar ali, tem um atalho aqui, eu pego esse atalho. Eu vou no atalho. Mas o caminho é esse. Eu sei que o caminho é esse. Mas tem um atalho ali mais agradável. Mas também tem outro detalhe, né, Célia? Aquela questão da porta larga e da porta estreita. Às vezes o caminho que nós temos que percorrer, o certo, correto, é um caminho até mais difícil.
mais penoso. E nós temos aqui uma porta larga, um outro caminho que é mais prazeroso, né? E aí, muitas das vezes, nós enveredamos por esse caminho mais prazeroso da vida, que vai nos levar a um atalho que vai fazer com que a gente demore um pouco mais a chegar. Porque a gente escuta, Nivaldo, a todo momento dizer que todos os caminhos conduzem a Deus. Todos. Então, se todos conduzem a Deus e esse daqui é mais prazeroso, aí eu vou por aqui. Entende? Nós somos assim. E aí, o que acontece? Acontece a queda do homem. É por isso que nós estamos aqui, reencarnados. Mais uma vez, estudando esse livro, porque em encarnações passadas nós devíamos, com certeza, nós repelimos ele. Agora não, agora a gente faz questão de ter ele ao nosso alcance. Guia, né? E é exatamente por isso, pela nossa esperteza, pela nossa malandragem, a gente acha que nós somos o cara e não somos. É verdade. E a 262, ela se desmembra na letra A. Então Kardec fala: quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, da sua vontade, a escolha da existência corpórea depende sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Ou seja, Kardec, na pergunta passada, na pergunta anterior, ele indaga, né, como que é um espírito simples e ignorante, né? vem ter, vai escolher existências complexas. Saber fazer essas escolhas, né? E agora ele vem perguntando se goza do livre-arbítrio, se o espírito pode escolher. Então, Kardec pergunta, depende sempre, exclusivamente da sua vontade? É sempre a vontade do espírito? Ou há algum momento em que é imposto a ele determinadas expiações e provas? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? A pergunta, vamos ler a resposta da espiritualidade, e porque a gente tem muita coisa, né, para falar sobre isso. Então a espiritualidade começa nos explicando: Deus sabe esperar. Isso aí é fantástico no nosso Pai. Ele não tem pressa. É verdade. Ele tem certeza do que ele fez. Enquanto nós ainda queremos resolver tudo nessa encarnação, Deus não tem pressa. Eles nos dizem, isso é muito bom. Deus sabe esperar. Não apressa a expiação. Entretanto, pode impor determinada existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe será mais benéfico. E quando vê que tal existência pode contribuir para a sua purificação e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. Ou seja, nada, a gente precisa ter sempre em mente isso. Nada em nossas vidas, em todos os sentidos, é para o nosso prejuízo. Nada. Tudo é o que nós necessitamos. Tudo é o que nós, naquele momento, é enriquecedor para a gente.
Então, quando ele diz assim, que ele não apressa a expiação, mas pode sim, um espírito... Impor. Ele não tem ainda maturidade para escolher determinada prova. Então, a palavra que Kardec usou aqui é imposto. É determinado. Não, os espíritos é que usaram, né, Célia? Na resposta deles, não. Na resposta também. E Kardec na pergunta. Então, é determinado que para aquele espírito aconteça, ele vai passar por essa e essa prova. Viu, Célia? Ele vai viver dessa e dessa maneira. Aproveitando a mesma analogia que nós fizemos na pergunta passada, daquela criança que o pai educa, né? Que não sabia andar, que ele aprende a andar, a falar, da mesma forma, Deus se comporta como aquele pai que obriga, exige, impõe que a criança escove os dentes, que a criança tome banho, que ela vá para a escola. A gente não deixa livre. Não podemos deixar livre. Eu não quero escovar o dente, eu não quero tomar banho, eu não quero ir para a escola. A gente impõe. Num determinado momento, você vai deixar que ele siga o caminho dele. Se ele vai continuar tomando banho ou não, depois que estiver adulto, aí é uma questão de vontade, de escolha, de livre-arbítrio dele. Mas na primeira condição, ele vai impor. E Deus também age assim conosco. Né? Até que a gente tenha realmente essa condição de agirmos sozinho, até que a gente esteja apto a compreender o que poderia ser melhor e salutar para nós. É o que ele nos diz aqui na resposta. Né? Nivaldo, eu sempre menciono aquele livro que vocês me deram. O Eustáquio, né? 1.500 anos, né? 1.500 séculos de evolução. Só falar um pouco desse livro, né, Célia? Porque a gente já comentou várias vezes aqui, eu não sei se a gente já comentou. Você quer falar sobre o livro? Esse livro é 1.500 anos de evolução de Eustáquio. Eustáquio foi um espírito que ele... Hoje já é um espírito evoluído, mas ele escreve, ele narra a trajetória dele de 1.500 anos para cá. Todas as encarnações que ele teve, todas as dificuldades pela qual ele passou, o que ele fazia de errado, morria, renascia novamente, fazia uma programação, né, no mundo espiritual, de executar algumas coisas aqui, não conseguia, desencarnava, voltava ao plano espiritual. Então... E nessa trajetória dele de 15 séculos, ele narra pra gente que ele viveu na época dos bárbaros. Dos bárbaros, começou na época dos bárbaros. Então, né? todas aquelas atrocidades que a gente vê em filme, ele fazia. Né? Todas aquelas crueldades. Então, ele vinha, encarnava, praticava aquilo tudo, voltava ao mundo espiritual, era preparado, reencarnava naquela mesma região, tornava a fazer as mesmas coisas, voltava. E ele era esclarecido, né, Célia? Ele era mostrado, olha aqui, ó, você fez isso de errado. Porque todos nós somos no mundo espiritual. Todos nós somos. E aí, o mundo espiritual decide, né, a espiritualidade maior decide com ele que tirar ele daquele ambiente, né? que ele vinha caindo. Ou seja, essa imposição, porque se dependesse da vontade dele, ele voltaria para ali. Então, o que a espiritualidade faz? Retira ele dali, ele vai encarnar em outro lugar, ele não vai mais encarnar como homem, ele vai encarnar como mulher, e aí ele começa a ceder. Entende? Então, é essa imposição, é essa determinação, porque vê sempre o nosso melhor, o que pode acontecer de melhor para todos nós. É fantástica essa história. É verdade. E aí, né, Célia, a gente vai ter essas oportunidades desses espíritos que ainda tem muitos Eustáquios ainda por aí. Esses anos, somos, né?
E dessa vez nós tivemos a oportunidade, Célia, de, ao reencarnar, conhecer essa doutrina. Pois é. Que está sendo transformadora para nós. Está sendo ainda. Ainda temos um caminho aí pela frente. A gente ainda está mais próximo do ponto de partida do que lá do ponto de chegada. Né? Mas já avançamos. Esse é o nosso consolo. Já avançamos. Essa doutrina, Nivaldo, eu só quero... isso que você falou... Essa doutrina, ela sempre esteve ao nosso alcance. Sempre. Nós é que sempre repelimos ela. É verdade. Porque ela nos imbui de muita responsabilidade. Então, é melhor não conhecer, não Célia, quero conhecer. Ainda nas outras, provavelmente, né, nas outras encarnações, nós olhamos e não nos interessamos. Né? O quê? Sair do meu conforto. Porque isso aqui é uma mudança, né? É uma mudança de paradigma, né, Célia? Depois que a gente toma conhecimento disso aqui, muita coisa que a gente fazia antes, a gente não pode fazer mais. Há uma modificação, uma transformação. Aí, Nivaldo, olha só, não é que a gente não possa, não, a gente não deve. Não deve. Quem estiver nos acompanhando já desde o início, se fizer uma reflexão na vida de vocês vão perceber que uma mudança sutil já aconteceu. Com relação a entendimentos, a coisas que se fazia, se pensava, que hoje se pensa, que se sabe diferente. Já houve uma mudança muito forte. Nivaldo, reforçando isso que você está falando, eu não sei se foi André Luiz, mas se não foi, me corrige. Hoje, no início do programa, eu falei que nós vamos fazer um ano. Fizemos um ano. Fizemos um ano já de... E, se eu não me engano, foi André Luiz que falou que depois de 5 minutos de evangelho, ninguém mais pode dizer, eu não sabia. Eu não sabia, né? Então, a gente pega agora, são 45 minutos que dura esse nosso encontro. Pega esses 45 minutos, transforma isso tudo em hora, em dia, verdade, e vê quantas horas nós temos de Livro dos Espíritos. Então, nosso comprometimento já é... Seremos, o que a gente sempre lembra, né? Seremos mais cobrados por quanto mais a gente souber. E não podemos dizer que não sabíamos. Daqui para frente, todos nós, você que chegou agora, não pode mais dizer, eu não sabia. Mas eu não sabia o quê? Que existe essa doutrina, que nos ensina, que nos guia. É a mão do nosso Pai que Ele nos dava lá quando Ele nos criou simples e ignorantes. É verdade. Então, está aqui a mão dele. É verdade. E ela está ao alcance de todos nós. Mas muitas das vezes, para fazer essa opção, né, Célia, a gente precisa cortar na carne. Precisa. E muitas das vezes a gente sabe que é melhor para não saber, né, para não se comprometer. Então, há ainda essa fuga. Mas um dia todos vão ter que se render. Hoje a gente pode falar assim, não, é melhor não saber. Não quero não. Mas vai chegar um dia que não... Mas um dia vai ter que saber. Vai ser obrigação saber. Verdade. Então, meus irmãos, mais uma vez estamos chegando ao final do nosso estudo. Como sempre dizemos, passa muito rápido. Queremos agradecer, então, a todos vocês que estão conosco esse mais de um ano de programa e nos sentimos aqui felizes e honrados por estarmos aqui nesta casa, o nosso MAP. Podemos daqui levar a vocês essa doutrina, levar um pouco desse entendimento do Livro dos Espíritos. Então, queremos mais uma vez agradecer a todos e que vocês estejam sempre conosco e divulguem para os seus amigos, para que eles também tenham a opção de engrossarem essa multidão que nós precisamos, que estejam cientes disso e que a gente possa, então, fazer a transformação nesse mundo. Então, vamos fazer o nosso agradecimento final,
pedindo sempre a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria Santíssima e a toda essa equipe do plano espiritual, que antes de nós já estavam aqui com toda a programação desse estudo, que eles continuem a nos sustentar, a nos dar consciência, a nos dar discernimento, entendimento, para que possamos sempre estarmos juntos com vocês nesse estudo maravilhoso que é o Livro dos Espíritos. Obrigado, que tenhamos todos uma semana repleta de muita paz, muita harmonia e prazer com todos os nossos irmãos de caminhada. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.